Essa foi uma das séries que tive o prazer de acompanhar aos poucos e, em cada madrugada, a curiosidade para saber o que aconteceria no próximo capítulo era inquietante. A série foi postada originalmente no Reddit por um usuário intitulado de Vultures. A série é conhecida como Pen Pal. A série foi sendo traduzida aos poucos por alguns blogs na época. Enfim, no blog Mortalha está disponível o texto completo, a série em apenas uma postagem. A série originou um livro do mesmo título, Pen Pal. Os créditos da tradução desta série fica com a Frances Divina, a ex-administradora do blog Creepypasta Brasil, ao qual eu acompanhava a série na época. Peço desculpas antecipadamente para alguns erros de ortografia nos textos, porém nada que atrapalhe a leitura ou o ouvinte. Essa foi a melhor série que já li na web em formato de creepypasta. Me proporcionou uma ótima experiência e espero que aconteça o mesmo com vocês. O suspense que envolve a leitura é de praxe. Por isso, recomendo que use fones de ouvido e preste atenção. Parte 2. Balões. Alguns dias atrás, postei uma história chamada Passos. Houve algumas perguntas que me fez ficar curioso a respeito de minha infância. Então, fui conversar com minha mãe. Alarmada por minhas perguntas, disse: "Por que não conta para eles sobre os malditos balões se estão tão interessados?" No momento em que ouvi essas palavras, lembrei mais do que esperava. Essa história fará com que a anterior tenha mais nexo, mas acho melhor vocês ouvirem a outra primeiro. Embora a ordem não seja de importância vital, lendo aquela primeiro fará com que você se ponha melhor no meu lugar. Sendo que acho que os eventos da Passos aconteceram antes. E um aviso prévio. As duas histórias são longas. Não quero deixar nenhum detalhe que possa ser importante de fora. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu frequentava uma escolinha que, pelo que me parece agora, era totalmente inflexível sobre a importância do aprendizado com atividades. Era parte de um novo programa desenvolvido para que as crianças evoluíssem no seu próprio ritmo e, para facilitar isso, a escola encorajava os professores a serem bastante criativos em suas aulas. Cada professor ou professora tinha a liberdade de criar seus próprios temas que seriam a base durante todo o semestre, e todas as atividades de matemática, leitura e outros seriam feitas dentro do tema. Esses temas eram chamados de grupos. Havia o grupo do espaço, do mar, da terra e o grupo em que eu estava. Comunidade. No país onde eu moro, você não aprende muito no jardim de infância. Nada muito além de amarrar os cadastros e compartilhar. Então, geralmente não tem coisas de importância para se lembrar dessa época. Eu, por exemplo, só lembro de 2 coisas. Eu era o melhor em escrever meu nome corretamente e o projeto dos balões, que foi a marca registrada do grupo Comunidade, sendo que é um jeito simples de mostrar basicamente como funciona uma comunidade em si. Provavelmente você já ouviu falar sobre essa atividade. Em uma sexta-feira, sei que era sexta porque estava muito empolgado para esse projeto e lembro de ter esperar toda a semana. No começo do ano, entramos na sala de aula e encontramos balões cheios de gás hélio amarrados com uma cordinha em cada uma das mesas. Junto havia uma caneta permanente, uma caneta, um pedaço de papel e um envelope. O projeto consistia em escrever um textinho, colocar no envelope, amarrar na corda e desenhar qualquer coisa que quiséssemos na superfície do balão. A maioria das crianças começaram a brigar pelas diferentes cores dos balões, mas eu comecei de imediato a escrever a cartinha.
na qual tinha pensado muito nos dias anteriores. Todas as cartinhas tinham que seguir uma estrutura específica, mas fomos autorizados a ser o mais criativo possíveis dentro desse limite. O meu texto era mais ou menos assim: Olá, você encontrou meu balão. Meu nome é... Estudo no jardim de infância. Você pode ficar com o balão, mas espero que me escreva de volta. Gosto de desenho animado. Explorar, construir fortes, nadar e fazer amigos. O que você gosta? Me escreva logo. Aqui está $1 para o correio. Na nota escrevi: para selos. Bem na frente, o que minha mãe disse não ser necessário, mas achei uma genialidade da minha parte. A professora, com uma Polaroid, tirou fotos de cada aluno junto de seu balão e nos fez colocar dentro do envelope com nossa cartinha. A professora colocou outra carta que provavelmente explicava a natureza do projeto, e sinceros apreços a quem respondesse e mandasse junto uma foto de sua cidade ou vizinhança, ou lugar onde mora. Essa era a ideia: construir um senso de comunidade sem ter que sair da escola e estabelecer um contato seguro com as outras pessoas. Parecia ser uma ideia tão divertida. Durante as semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. A maioria vinha com uma foto de uma paisagem diferente, e toda vez que uma carta chegava, a professora fixava a foto em um grande quadro, mostrando de onde tinha vindo e o quão longe o balão tinha viajado. Foi uma ideia muito inteligente, porque estávamos sempre animados para ir à aula, querendo saber se nossa carta tinha chegado. Durante todo o ano, uma vez por semana, tínhamos o direito de escrever de volta para nosso amigo da carta ou para o amigo da carta de um de nossos colegas, caso não tivéssemos recebido a nossa ainda. A minha foi uma das últimas a chegar. Quando cheguei na sala, olhei para minha mesa e mais uma vez vi que não havia nenhuma carta esperando por mim. Mas, quando sentei, a professora me entregou um envelope. Devo ter parecido animado demais, porque, quando estava prestes a abrir, ela colocou a mão em cima da minha e disse: por favor, não fique chateado. Não entendi o que ela queria dizer com isso. Por que eu iria ficar triste se minha carta tinha finalmente chegado? Inicialmente achei um mistério como ela sabia o que estava no envelope, mas agora percebo que era óbvio que a professora verificava cada uma das cartas para ter certeza que não continha nada obsceno. Mas mesmo assim, como eu poderia ficar desapontado? Quando abri o envelope, entendi. Não havia carta alguma. A única coisa dentro da carta era uma foto Polaroid, mas não dava para identificar o que era. Parecia um pedaço do deserto, mas estava muito desfocada para decifrar. Era como se a câmera tivesse sido movida enquanto a foto estava sendo tirada. Não havia endereço que eu pudesse escrever de volta. Fiquei arrasado. O ano escolar foi passando, e as cartas pararam de chegar para quase todos os alunos. Afinal, você não tem muito o que ficar escrevendo para uma criança por tanto tempo. Todo mundo, incluindo eu, tinha perdido quase que totalmente o interesse nas cartas. Então, recebi outro envelope. Minha animação foi rejuvenescida e me alegrava com o fato que ainda estava recebendo cartas enquanto o resto dos alunos tinham sido abandonados por seus amigos de carta. Fazia sentido que eu recebesse outra. Não havia nada mais do que uma foto desfocada na primeira. Então, essa provavelmente era para compensar a outra. Mas, novamente não havia carta. Apenas outra foto. Essa era menos borrada, mas ainda assim não conseguia entender. A foto mostrava um pedaço do topo de um prédio, e o resto da imagem estava distorcida pela luz do sol. Por conta dos balões não viajarem tão longe e por terem sido lançados no mesmo dia, o quadro de fotos tinha ficado muito cheio. Então os alunos que ainda estavam recebendo cartas agora podiam levar as fotografias para casa. Meu melhor amigo, Josh, foi o segundo aluno com mais fotos levadas para casa até o final do ano.
Seu amigo de carta era bastante cooperativo e mandou fotografias de toda a vizinhança para ele. Josh levou, acho que 4. Eu levei mais ou menos 50. Os envelopes eram sempre abertos pela professora antes de ser entregue a mim, mas depois de um tempo eu nem via mais as fotos. Entretanto, guardava em uma de minhas gavetas que abrigavam minha coleção de pedras, cartões de beisebol, figurinhas de histórias em quadrinhos e pequenas miniaturas de tacos e capacetes de beisebol. Com o fim do ano letivo, minha atenção voltou-se para as outras coisas. Minha mãe tinha comprado, por exemplo, uma máquina de raspadinha. Uma máquina de raspadinha de suco. No Natal passado, e Josh realmente cobiçava isso. Tanto que seus pais compraram uma máquina melhor de aniversário para ele no final do ano. Naquele verão, tivemos a ideia de montar uma barraca de raspadinha para vender. Achamos que faríamos uma fortuna vendendo cada uma por $1. Josh mora em um bairro diferente, mas eventualmente decidimos que o meu bairro seria melhor por ser maior. Fizemos isso por 5 semanas direto, até que minha mãe me disse que tínhamos de parar, e só recentemente entendo por que ela fez isso. No fim do dia de domingo da 5ª semana, Josh e eu estávamos contando nosso dinheiro. Tínhamos cada um uma máquina e fazíamos dinheiro separados, mas no final do dia juntávamos tudo e dividíamos uniformemente. Tínhamos feito um total de $16 naquele dia, e enquanto Josh me alcançava meu último dólar, um sentimento de surpresa profunda me consumiu. Estava escrito, para selos, no dólar. Josh notou meu choque e perguntou se tinha contado errado. Contei sobre o dólar e ele disse, que demais, cara. Enquanto pensava, concordei. A ideia que o dólar tinha voltado para mim depois de ter passado por tantas mãos me deixou atordoado. Corri para dentro de casa para falar com minha mãe, mas minha empolgação, juntamente de sua distração por causa de um telefonema que fazia no momento, fez com que minha história ficasse meio incompreensível, e apenas respondeu, uau, muito legal. Frustrado, corri de novo para fora e disse a Josh que tinha algo para lhe mostrar. De volta ao meu quarto, abri a gaveta e peguei o maço de envelopes e mostrei algumas das fotos. Enfim, comecei com a primeira, e vimos mais umas 10 até Josh perder o interesse e perguntar-se se eu queria brincar na trincheira, uma vala de terra que ficava no final da rua, antes que sua mãe viesse buscá-lo. Então, foi isso que fizemos. Guerreamos por um tempo. Brincamos, mas fomos interrompidos várias vezes por um farfalhar vindo do bosque ao nosso redor. Haviam guaxinins e gatos de rua que viviam lá, mas era barulho demais. Então, ficamos trocando palpites sobre o que era, na tentativa de assustar um ao outro. Meu último palpite foi que era uma múmia, mas no final, Josh continuava insistindo que era um robô, por causa dos sons que estávamos ouvindo. Antes de irmos embora, ele ficou um tanto sério e me olhou nos olhos dizendo, você ouviu, né? Parecia um robô. Você também ouviu, né? Eu tinha ouvido, e tinha soado mecânico, então concordei que provavelmente era um robô. Só agora entendo o que ouvimos naquele dia. Quando voltamos, a mãe de Josh estava esperando por ele na cozinha com minha mãe. Josh contou para ela sobre o robô. Nossas mães riram e Josh foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e depois fui dormir. Não fiquei na cama por muito tempo antes de sair de fininho e decidir que, devido aos acontecimentos do dia, revistaria todos os envelopes, pois agora tudo parecia mais interessante. Peguei o primeiro envelope e coloquei no chão junto com a foto desfocada do deserto bem em cima. Coloquei o segundo envelope do lado do primeiro e coloquei a foto do topo do prédio em cima. Fiz isso com todas as fotos até formar uma grade com cerca de 10 por 5. Sempre me foi dito para ser cuidadoso com as coisas que colecionava, mesmo que essas não tivessem nenhum valor. Notei que as fotos iam ficando cada vez mais decifráveis.
Havia uma árvore, com um pássaro, uma placa de limite de velocidade, poste de luz, um grupo de pessoas andando para dentro de um prédio. Então, vi algo que me deixou extremamente angustiado, tanto que agora, enquanto leio isso, lembro de me sentir tonto e capaz de apenas repetir uma pergunta mentalmente. Por que eu estou nessa foto? Nessa foto do grupo de pessoas entrando no prédio, me vi segurando a mão da minha mãe, bem no fim da multidão. Estávamos na beira da foto, mas inegavelmente éramos nós, e, enquanto meus olhos nadavam pelo mar de polaroids, comecei a ficar muito ansioso. Era um sentimento realmente estranho. Não era medo, e sim aquilo que você sente quando está em apuros. Não sei bem porque fui inundado com essa sensação, mas lá estava eu, me afogando na ideia que tinha feito algo de errado. E esse sentimento só se intensificou quando olhei para o resto das fotos, depois daquela que tinha me atingido poderosamente. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma delas eram de perto. Nenhuma delas eram só minhas, mas eu estava em cada uma delas. No lado, no fundo, na parte inferior do quadro. Algumas delas haviam apenas um pequeno pedaço do meu rosto no canto da foto, mas, mesmo assim, eu estava lá. Eu sempre estava lá. Não sabia o que fazer. Nossa mente funciona de um jeito engraçado quando somos crianças e havia uma grande parte de mim que estava com medo de entrar em apuros apenas por estar acordado àquela hora, sendo que eu já estava me sentindo ameaçado pela sensação de ter feito algo errado. Decidi que esperaria até amanhecer. No dia seguinte, minha mãe estava de folga do trabalho e passou a maior parte da manhã limpando a casa. Assisti desenhos animados, acho, e esperei até um momento que achasse apropriado para mostrar a ela as polaroids. Quando ela foi buscar a correspondência, peguei algumas das fotos e coloquei em cima da mesa em minha frente, enquanto esperava que ela voltasse. Quando entrou em casa, já estava abrindo as correspondências e jogou algumas fora, e eu disse: "Mãe, você pode vir aqui, por favor? Tenho essas fotos." "Só um minuto, querido. Tenho que marcar isso no calendário." Depois de 1 minuto ou 2, ela veio até mim e ficou atrás da minha cadeira e perguntou o que eu queria. Consegui ainda ouvir ela se mexendo com a correspondência, mas fiquei apenas olhando as polaroids enquanto contava tudo para ela, enquanto explicava e apontava para as fotos os e os ok dela foram diminuindo e de repente estava totalmente calada e não mexia mais com as cartas. A próxima coisa que eu vi era como se ela estivesse tentando respirar em um lugar que não tivesse oxigênio. Por fim, ela estava arfando e simplesmente jogou o restante da correspondência em cima da mesa, correndo até a cozinha em direção ao telefone. "Mamãe, desculpa, eu não sabia disso. Não fique brava comigo." Com o telefone pressionado contra o ouvido, ela andava, corria para frente e para trás enquanto gritava. Comecei a mexer nervosamente com a correspondência enquanto observava. Da abertura da carta que estava no topo da pilha estava saindo um pedaço de algo, que puxei sem pensar. Era outra Polaroid. Confuso, achei que uma de minhas Polaroids tinha, de certa forma, entrado dentro de um desses envelopes quando mamãe tinha jogado-as na mesa. Mas quando virei e olhei, percebi que nunca tinha visto aquela antes. Para aumentar meu medo, era eu. Mas esse era uma fotografia tirada de muito mais perto. Eu estava cercado de árvores e estava sorrindo. Mas não estava sozinho, notei. Josh estava comigo. Essa foto era de ontem. Comecei a gritar pela minha mãe, que ainda estava gritando no telefone. Gritei repetidamente por ela até que respondeu com "O quê?" E a única coisa que consegui perguntar foi: "Para quem você está ligando?" "Estou falando com a polícia, querido." Mas por quê? Me desculpa, eu não queria ter feito nada." Ela me respondeu com algo que nunca entendi até que me forcei a relembrar desses momentos da minha infância.
Ela pegou a foto da mesa e viu a nova Polaroid, colocando-a junto com as outras. Segurou o envelope na frente do meu rosto, mas eu estava olhando para o rosto dela, que ia perdendo a cor a cada momento que passava. Com lágrimas nos olhos, disse que tinha que ligar para a polícia porque não havia nenhum carimbo do correio no envelope.